Então esse momento é um momento que a conclusão que a gente chegou é que tudo na vida se aprende, né, gente? A gente aprende a cozinhar, a gente aprende a tocar violão, a gente aprende a pintar, a gente aprende a se amar. E por que não a gente aprender a fé também, né? Essa foi a conclusão que a gente chegou aqui nos últimos dias, eu e o Bruno. A gente tem feito aqui todos os dias, desde o começo dessa quarentena, desde o dia 18 de março. Já foram mais de 60 dias. A gente tem feito aqui um momento de estudo, um momento de devocional. E é essa conclusão que a gente chegou. Quanto mais a gente estuda a fé, porque a fé, ao contrário do que foi ensinado, pode ser estudado, pode ser examinado. E quanto mais a gente estuda a nossa fé, mais essa fé é ativada dentro da gente, sabe? Então, ativar a nossa fé é algo que tem muito poder, principalmente em momentos como que a gente está passando de turbulência, de furacão, né? Então, esse é o nosso convite. Se você entrou aqui nesse devocional, bom dia Mari, Ju, Grazi, Ana Luísa, Milena, Elma, Cíntia, Vivi. Então, se você entrou aqui, Lilian, bom dia, mais um dia de devocional. Você não entrou por acaso, a gente está aqui há 63 dias fazendo esse devocional. Se você entrou só hoje, tem um porquê você ter entrado hoje. Como o Bruno fala, tem um momento certo, né, da gente fazer as coisas, tem um momento certo da gente compreender algumas coisas dentro do nosso coração, tudo tem a nossa hora. E a gente só chega nos lugares quando a gente está pronto para chegar nesses lugares. Então, se você chegou nesse devocional, nessa live, é porque você está pronta para ouvir o que Deus tem para falar para você, para deixar um pouco de lado crenças que a gente tem muitas vezes, que afastam a gente, machucados que a gente tem, que afastam a gente da nossa história, né? Que legal, Grazi, que você mandou para as consultoras, maravilhoso. Então é isso. Então a gente tem ouvido muitas pessoas que têm participado com a gente dos nossos devocionais e tem contado quanto criou intimidade com Deus, o quanto tem aprendido a ouvir mais os sinais que Deus, as mensagens que Deus tem para falar pra gente, porque Deus fala o tempo todo, através de pessoas, através de lives, através de livros, através de filmes. Só que quando a gente não tem intimidade com Deus, muitas vezes a gente não consegue ouvir o que Ele tá falando pra gente, né? Então, a intimidade com Deus, é muito bom a gente se relacionar com alguém que a gente tem intimidade. E o que a gente faz aqui nada mais é do que estudar, né? Foi ontem eu e o Bruno estava conversando como se fosse uma matéria, né? Uma matéria da escola. A gente tem lá a matéria matemática, português, tal, e tem a matéria fé, que pra mim, pelo menos, foi ensinado de uma forma que eu nunca compreendi. E por não compreender, eu me afastei. E por me afastar, minha vida foi limitada. Até um certo momento da minha vida, eu sinto que eu vivia... Sabe quando você vive... Você não vive todo o seu potencial. Eu até acreditava em Deus, eu até sabia que existia alguém maior que comandava tudo, mas era limitado, porque eu não estava colada na videira, né? Eu não estava dando fruto, eu estava jogada no chão. Eu acreditava em Deus, mas eu era um galho no chão. E um galho no chão não dá fruto. Então, o nosso convite, especialmente quem está chegando pela primeira vez, fala assim, eu estou chegando pela primeira vez pra gente saber. Mas o nosso convite é que seja um momento de aprendizado. A gente pede para vocês, inclusive quem faz devocional com a gente aqui todo dia, tem o seu caderno do devocional, tem a sua caneta, o seu caderno, a sua Bíblia, porque é o que a gente estuda. Nala Abreu, bem-vinda, que você está pela primeira vez. Então a gente encoraja vocês a pegarem o seu material de estudo mesmo, como se você estivesse aprendendo inglês, uma língua nova, porque não deixa de ser uma língua nova. Pelo menos pra mim, eu lembro que quando Pri, bem-vinda, eu ouvia muito que, você tem que acreditar em Deus, Deus é o Senhor, é o mais poderoso que existe, Jesus morreu por nós, eu me sentia numa dívida eterna com Jesus, sabe? Eu sentia que eu tinha dívida com Jesus, eu sentia que eu tinha dívida com Deus, e hoje eu entendo que eu não tenho dívida, né? Hoje eu entendo que a gente tem um relacionamento, hoje eu entendo que a gente tem intimidade, que a gente tem um relacionamento de pai, de filha, de irmão, irmã, sabe? E isso muda tudo, porque é muito ruim a gente se relacionar com alguém que a gente tem dívida. A gente meio que fica na mão daquela pessoa, né? A gente não consegue ser quem a gente é, porque eu devo. Vocês devem pra alguém? Lembra se você deve ou se você já
já em algum momento da sua vida tinha dívida com alguém. É muito difícil se relacionar com alguém que a gente deve. E eu me senti eu tenho 34, posso dizer que eu me senti por 32 anos da minha vida devendo para Deus, devendo para Jesus. E hoje eu sou livre de dívida, eu não tenho dívida nenhuma, eu só tenho amor e gratidão. E isso muda tudo, né? Por quê? Porque eu também, quando você não tem dívida, hoje eu sinto que eu tenho é um relacionamento tão aberto que eu me sinto merecedora de receber aquilo de bom que eles têm pra me dar, sabe? Então, quando você tem dívida com alguém, você não sente merecedor de nada. Por quê? Porque, cara, eu tenho dívida. Então, eu não sei, alguém mais tem essa sensação, ou tinha antes de começar a estudar, que deve algo pra Deus? Então, eu ouvia, Jesus morreu por você. Então, eu me sentia assim, dívida com ele. Por quê? Porque eu via só uma parte da história. Eu ouvi uma parte limitada. Eu ouvi uma parte que fazia eu ter essa sensação de que eu devia. Então, você saber que você não deve nada e que você mereceu o que quer que tenha acontecido, isso é libertador. Então esse é o nosso convite. Se você está chegando aqui pela primeira vez, alguém mandou chamar, Deus mandou chamar, você não entrou aqui por acaso. Se você entrou nesse devocional, nessa live, é porque Deus tem algo para falar no seu coração. Então não ache que é só mais uma live, que é só mais um devocional, porque Deus se faz presente aqui, nesse devocional, nessa varanda, que é onde eu e o Bruno, a gente faz essa live, esse estudo, é a nossa sala de aula aqui desse estudo, porque já foi um lugar onde já teve muita dor aqui, já teve muita briga, muito motivo de separação, a nossa família estava destruída, a gente tinha muito vício aqui, muito cigarro, tentativa de suicídio, já foi um lugar de muita treva essa varanda. E hoje Deus está aqui, Deus está presente com a gente, então não é mais uma live, é um momento de você entregar o seu coração para alguém que mandou te chamar. Como diz Bruno, manda chamar. Né? A Gabi falou que estava passando quando entrou aqui do nada, então não foi do nada, meu amor. Deus pegou o seu dedinho e falou, deixa eu ver o que é essa essência da mulher aqui, o que é essa pessoa que está aqui, né? Então, é isso. Por mais um dia o Pai mandou me chamar, é isso. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bruninho já chegou aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amor. Buenos dias. E aí? Mandou chamar, hein? Mandou chamar, amor. Amor, bota uma maresias aí pra gente, por favor, que eu tenho saudade da praia. Que orgulho de você, hein, Bruna? Bom dia, Roberta. Que orgulho da minha de mim, mulher. amor. Ela entendeu o Evangelho. Ela vive o Evangelho de Jesus. E isso era improvável de acontecer. Era improvável. Mas Deus é um Deus de improbabilidade. O homem faz o provável. Deus faz o improvável. Com muito amor. E é muito louco ouvir o que a Bruna disse no sentido de dívida. E realmente não existe dívida. Essa dívida foi paga por Jesus. E sabe qual foi a moeda que ele pagou? Quem está chegando aqui pela primeira vez? A moeda do amor. A moeda do amor. Da mansidão. Ei, manda chamar, tá de boa. Tá pago. Como ele mesmo disse, tá consumado. É tipo assim, sabe quem gosta aí das planilhas, dos check it. Tá feito. Pá, tá feito. Nada que nós possamos fazer aqui vai ser maior ou vai superar o que Jesus fez. E aí, o que ele falou pra gente fazer aqui na Terra? Ser, viver. Viver em espírito e em verdade. Ah, Bruno, o que é espírito? Espírito é Deus. Por isso que fala Espírito Santo. Deus é espírito, Deus é santo. Então, viver em espírito aqui é através do espírito que eu consigo vencer a carne. O que é a carne? São as coisas que eu quero mudar na minha vida, as coisas que eu sei que tá errado, que eu não gosto, mas que continuo fazendo. São os meus pensamentos ansiosos, as minhas preocupações, ou seja, eu estou lançando a minha mente para uma situação ocupada que ainda nem aconteceu, de antes.
preocupação. Então tudo isso, o que faz acalmar, o que faz imputar essa paz que excede qualquer entendimento nos nossos corações, é o papai. É o papai que está no céu, que colocou um caminho, que, como a gente falou ontem e agora a Bruna lembrou de novo, é uma matéria isso, a gente merece estudar esse negócio, está escrito, existe uma apostila. Eu confesso que quando eu ouvia dizer que Jesus morreu por nós, eu tinha um pouco de raiva, porque eu não entendia, cara, eu me sentia realmente, mas eu não pedi pra ninguém fazer isso por mim, sabe? Eu não pedi pra ninguém morrer por mim, eu não quero ter dívida com ninguém. Essa é a sensação que eu tinha. E quando... enfim, né? Mas na verdade a gente estava em dívida antes de Jesus. Sim. E quando a gente não conhece Jesus nesta geração, a gente se sente devedor. Isso, era como eu me sentia antes de conhecer. Você se sente devedor. A história completa. Mas não por você se sentir devedora, ou talvez você que está aqui, homem ou mulher, se sente devedor, não pelo fato de de Jesus ter morrido por você, não, você já se sente porque você ainda não conhece Ele. É antes de Jesus. É isso. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele veio à Terra há 2020 anos, mas não importa só 2020 anos, importa Ele entrar na sua vida aqui agora. É entrar na sua casa aqui agora. Deus não é o Deus de lá, Deus é o Deus daqui. Ele só está usando essa ferramenta Instagram, essa funcionalidade chamada live, para se fazer presente aqui. Aleluia. E é isso que Ele está fazendo, resgate de pessoas. Todos os dias a gente tem recebido mensagens, a gente criou até um grupo, eu e a Bruna no WhatsApp, só para a gente recortar esses depoimentos, esses testemunhos. De todos os dias a gente recebe e a gente coloca nesse grupo para a gente nunca esquecer. E isso é uma âncora para nós aqui. O que é âncora? É para a gente não esquecer e não descolar da videira. A gente tem que ter estratégias para não descolar da videira, porque se você entra na energia do mundo, se você entra na energia que, quando eu falo mundo, é o quê? As preocupações, a ansiedade, a morte, a guerra política, a guerra da economia, todas essas coisas. Se eu entro nesse campo dessa energia, se eu fico apenas nisso, eu me descolo da videira. Então, mas eu sei que tem um momento, eu sinto isso no meu coração, é totalmente abstrato, é apenas o que eu sinto. Tem um momento que Ele vai falar, manda chamar, e quando Ele manda chamar, acabou, irmão, não tem como descolar mais da videira. Não tem, mano. Você vai dar a estrela e cola. Você dá a estrela e cola na videira. Acabou, mano. E se você entrou nessa live hoje sem querer, ou alguém te enviou, você recebeu no seu direct, pode ter certeza que o papai fala lá em cima, amor. Como que é que ele faz? Ele tá sentado no trono dele, né? Aí ele chega e fala assim, Jesus tá do lado direito dele, conforme diz a palavra. Manda chamar. Mas bem devagarzinho. Ó, Daniel, mano. Manda chamar o Daniel Trento. Manda chamar. Aonde Daniel tá? Tá lá no sul, numa cidade lá embaixo, perto do Uruguai. Quantos graus tá aí, Dani? 7 graus, sei lá, 10 graus. Deve estar 12. 12 graus. Vê quantos graus tá aí, Dani. Manda chamar. Não, mas tá frio. Vamos esquentar. Manda chamar. Esquentar do quê? De amor. Esquentar do quê? Da graça dele. Ó, essa música fala, a sua graça me basta. O que é graça? Não é uma palavra religiosa, é de graça. O amor dele é de graça. É a mesma coisa aqui, nós estamos, sei lá, eu dou um relógio pra Bruna, de graça se eu quiser. E Deus, há 2020 anos, o Deus que é pai, você que é filho, tá falando assim, minha filha, o meu amor por você é de graça. O meu amor por você, meu filho, é de graça. Você não precisa me pagar nada, ei, não precisa. Só cola aqui, cola em mim, cola no jet, como eu falei. Se você tá entrando no mar, onde tá revolto, você não tá conseguindo passar arrebentação, tá vindo onda e você tomando só porrada na cara e você não consegue, por mais que você sabe nadar, mas você não tá conseguindo passar arrebentação. Se você tiver nessa situação, abra seu coração nesse momento que vai colar o jet. Vai colar o jet do salva-vidas. E ele vai colar em você e você vai colar no jet e nós vamos sair fora dessa arrebentação. Por quê? Porque tem um horizonte ali te esperando. Existe um mar tranquilo te esperando. Um mar que excede qualquer entendimento. Um mar que nós vamos cada vez mais se aprofundar nele. Eu entro pela canela, joelho, anca, peito, pescoço. Ô moço, deixa eu afundar logo nesse trem. E eu afundo, eu quero mergulhar com o papai. É inesgotável. Seja muito bem-vindo. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de João, capítulo 1,
versículo 1 a 3. Nós vamos falar na palavra, não é o Bruno e a Bruna que fala aqui. Quem fala aqui, em nome de Jesus, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que se faz presente aqui. Nós somos apenas um canal, nós somos apenas um instrumento na mão dele. E você também é um instrumento na mão dele. Desde que você levante a sua mão e fale assim: eu não sei como, mas eis-me aqui. Eu quero isso, eu quero esse amor. Ei, eis-me aqui. Você acha que o pai olhando pra você, no trono dele lá, você falando eis-me aqui, ele não vai entrar? Ei, manda chamar. Fechou? João capítulo 1, versículo 1 a 3. Você passou os recadinhos que você queria? Então, se alguém puder escrever, por favor, João capítulo 1, versículo 1 a 3. Enquanto isso, enquanto vocês pegam a Bíblia, escreve aí pra gente, por favor. Pedir pra vocês disparar o dedo aí nos coraçõezinhos pra poder acordar o Instagram. E pra você enviar um direct, clica nesse aviãozinho e convida quem que Deus está mandando chamar aí do seu Instagram, da sua lista de pessoas, da sua família, dos seus amigos. Cara, acho que aquela minha tia lá de Pato Grande tá precisando... Deus tá mandando chamar ela. Chama ela pra entrar nessa live com a gente, tá? Chama aí 3 pessoas. Da onde é essa tia? Lá de Pato Grande. Ah, tá. É Pato Grande. O Dani falou quantos graus tá ali? Não, acho que ele não deve estar mais. Poxa, Dani. Mas é isso, então... Por favor, mandem para que mais pessoas estejam com a gente. A gente pede também para vocês... Bom, depois a gente pede isso, mas vamos lá. Podemos ler? João... Tchelo, bom dia, viu? Bom dia, Fê. Bom dia, Tchelo. Ah, é Pato Branco. É Pato Branco. 102 anos a mãe do Marcelo. Ó, Dani aí. Quantos graus tá aí, Dani? Não. Coronavírus. Tá internada, não vai dar. 102 anos... Muitos chegaram e falaram assim, não vai dar. Ei, mas Deus levantou quem? Marcelo. Ei, manda chamar, irmão. Manda chamar que eu quero dar resultado em cima dessa senhora que chama a senhora Diná. Ei, Diná, beijo no seu coração. Não sei se você tá aí do lado do Marcelo, acho que não. Mas eu tenho recebido os vídeos. É muito bom, cara. A fé gera resultado. A palavra de Deus diz, fé sem resultado é morta. A fé sem ação é morta. A fé sem obra é morta. Por que precisa ter resultado? Porque quando tem resultado, irmão, ele mostra quem ele é. Vamos lá. Por favor, meu amor. Tem bastante coisa pra gente falar. Então, 1 João 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi se fez. Vai até o 5, por favor. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ótimo, vamos lá. Aqui, antes, se você puder fechar seus olhos, por favor. Tava 6 graus lá em... Onde que é? Amor, bota a música pra gente pôr. Um rodeio bonito. Se você puder fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Não é o Bruno e a Bruna que fala aqui. Nós cremos que o Senhor nos usa como um instrumento. Assim como o Senhor está doidinho para usar cada vez mais pessoas que estão decididas a aprender mais de Ti. Que estão decididas a querer sentir mais o Seu amor. A partir do momento, nada é mais superior do que o amor de Deus por nós. Ele tem um plano. Ele quer acelerar esse plano com muito amor. E é esse plano que tem resgatado vidas, pessoas, mulheres e homens, que por trás existe uma família. Deus quer acelerar o plano nessa geração no meio da tempestade. É no meio do coronavírus. É no meio das decisões, das brigas políticas. É no meio da improbabilidade da economia. É nesse lugar que Deus fala assim: ei, manda chamar. Manda chamar. Que Deus abra seu coração, que você possa ouvir no seu coração. A sua mente é cheia de pensamentos negativos, assim como a minha. Olha o tamanho da caixa. É cheio de pensamento negativo. Se deixar, irmão, já era. Então nós vamos focar no coração, aonde resolve. Nós não ficamos falando de problema. Nós vamos pra frente. Beleza? É assim que Jesus ensinou. E é assim que nós temos aprendido a cada dia. E a cada dia é um aprendizado.
cada dia ele tem uma quantidade de conhecimento, de um tesouro que nós estamos descobrindo juntos aqui há mais de 60 dias. A cada dia um pouquinho. Não precisa conhecer tudo de uma vez, porque ele nunca falou que é tudo de uma vez. Até Deus criou todas as coisas em 7 dias, ele não criou em um dia só. E a gente não aprende nada em um dia, né? Você não vai em uma aula de violão e aprende e sai tocando violão. Nunca, senão não tem graça. Por isso que a gente não é sustentável. Encoraja vocês a estarem todos os dias. Isso. Nós acabamos de ler o início do Evangelho de Jesus. Nós vamos passar por 3 partes desse Evangelho, escrito por João. João fez parte da equipe de Jesus. Ele é um discípulo, foi um discípulo de Jesus. Discípulo é equipe de Jesus. Jesus escolheu 12 pessoas para fazer parte da equipe dele. E nós vamos passar por 3 marcos dessa história. De 3 marcos da história de Jesus que João escreveu. Deus colocou no meu coração hoje de manhã. Eu quero compartilhar com você aqui. E vai ter muito aprendizado nisso. E são 3 partes que elas se conectam, apesar de estar em 3 lugares diferentes da história. A Bíblia inteira ela se conecta. Quando a gente decide abrir a Bíblia como uma chave e uma porta, com essa chave está escrito Jesus, todo o entendimento começa a vir no seu coração. Um entendimento que não é racional, um entendimento que é espiritual. E aí depois que você entende espiritualmente, a sua alma se aquieta. Tem uma música lá, aquieta a sua alma. Depois vamos pôr ela no final, aquieta a alma. Depois vem o corpo. Aí no corpo você fica em movimento. Aí você usa a sua razão. Aí você faz o que tem que fazer com a alegria. Por quê? Porque você está cheio do Espírito. Que Espírito é esse? Você está cheio de Deus. A sua alma está quieta. A sua alma está de boa. E aí João começa essa história escrevendo algo que quando você lê sem a chave de Jesus, como eu fiz durante muitos anos da minha vida, você lê como se fosse uma filosofia. Lá vem o cara, pega a maconha, coloca a maconha na boca, né? Fuma a maconha, é filosofia, vamos filosofar. Tem nada a ver disso, né? Nada a ver. Ei, presta atenção, escreva no seu papel, no seu caderno. João falou aqui que no princípio ele era o verbo. Ele está falando de Jesus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Mano, eu amo isso, cara. Você segura essa folha aqui pra mim? Eu preciso estar olhando ela, que eu quero seguir a ordem hoje daí. E aí o que acontece? O que é verbo? Verbo, se você for na matemática estudar um português como todos nós, verbo significa ação. Ação de algo. Agir. Ação. E essa ação aqui que João está falando é a ação de Deus na nossa vida. O verbo é ação de Deus. Se você procurar, e aí eu encorajo você sempre, quando você for estudar na Bíblia, ter um dicionário, joga no Google o significado das palavras, amplifica o seu conhecimento. Verbo significa palavra em grego. Que palavra que é essa? Palavra de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é a ação de Deus em nossa vida. João já começa falando assim: Jesus, ele é o verbo, que é a ação, que é a palavra de quem? De Deus. E por que de Deus? Porque ele está falando do princípio. Que princípio é esse? Lá no princípio de todas as coisas, no início de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Lá em Gênesis, na Bíblia, Jesus já estava presente. Como que ele já estava presente? Quando está escrito lá que Deus criou o ser humano, Deus falou. Falar significa, é um verbo, falar, que significa ação. Deus criou todas as coisas agindo. Deus criou todas as coisas pensando, sentindo, desejando e falando. E quando ele fala, ele está agindo. Então não tem como, a fé gera movimento. Jesus gera movimento, é agir, falar. E aí ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Era como se tivesse uma reunião no céu da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus já estava presente ali. Ele é filho, sentado ao lado direito de Deus hoje. Essa é a boa notícia, ele vive, ele ressuscitou. E aí o que acontece?
Então, vocês entendem que todas as coisas foram feitas por meio dele? A Milena falou que na Bíblia dela já diz a palavra em vez de verbo. Isso, porque verbo em grego significa palavra. Né? E a minha Bíblia, a versão diz verbo, mas todas elas, por isso que tem o significado das palavras, mas não muda o resultado, não muda a obra, não muda quem ele é. Sim. E verbo é a palavra. Só que verbo e palavra é Jesus, é a palavra, é a ação de Deus. E aí, que ação que é essa? Só a gente pegar lá em Gênesis 1. Eu amo Gênesis 1. Nossa, desde dezembro de 2019, Deus tem falado no meu coração em Gênesis 1. Gênesis 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio, de novo aqui na Bíblia, aqui ó, começou já falando no princípio. Assim como João lá na frente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus fez o quê? Ele agiu. Ele criou, criar, verbo, ação. Deus é um Deus de ação. Para chegar até onde? Na ação da onde? Da gente sentir o amor dele por nós. Só isso. E aí, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, então Deus falou, ei, haja luz. Ele poderia falar aqui, manda chamar. Quando Deus manda chamar, ele está falando assim, ó, ei, haja luz. Durante 32 anos da minha vida, eu vivia em trevas. Mas na hora que ele manda chamar, irmão, a luz dele entra. E quando a luz entra, não tem como. Ela é maior do que as trevas. Ela resplandece sobre as trevas. Ela sobressai das trevas. Ela ilumina as trevas, né? Entra numa caverna com uma caixinha de fósforo, acende um fósforo, você vai ver o poder da luz. Mas essa é uma luz física. Nós estamos falando aqui de uma luz que gera vida. Uma luz que é abstrata. Graças a Deus é abstrata. Uma luz que gera vida eterna. Ei, não se preocupa com a morte, não. Quando nós começamos a entender o Evangelho de Jesus, não existe morte. Existe vida. E essa vida é eterna. A vida é eterna, irmão. Nós estamos indo para um lugar. Nós estamos indo para um lugar. Então, a luz, ela se sobressai, ela se destaca das trevas. Vai anotando aí. Então, sobre as trevas, aí o que acontece? Aí volta ali para João. Segura aqui pra mim. Lá em João, que a Bruninha leu. Poxa, eu não marquei aqui. Ó. Lá no capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ó. A vida estava nele. Nele quem? Em Jesus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a luz, é o haja luz, é o manda chamar. Em quem? Em nós homens. Porque nós homens, nós temos lado sombra, nós vivemos muito tempo em trevas. É verdade ou mentira? Nós vivemos durante muito tempo em trevas, mas agora é a decisão. Essa geração é a geração que está aprendendo o que é essa fé. E acima de aprender é viver essa fé e sentir a luz quando Deus manda chamar. Jesus, Jesus, Jesus. Ó, versículo 5. A luz resplandece das trevas, está escrito. E as trevas não prevalecerão contra ela. Não tem como. Nada que te aponta para a morte, coronavírus, nada, ansiedade, crise do pânico, tudo isso aponta para a morte. Medo de falar em público, parece que a gente vai morrer, aponta para a morte. É um dos maiores medos, né, que tem, medo de falar em público, não é isso? O maior medo da humanidade. O maior medo da humanidade, medo de falar em público. Na minha visão, eu também tinha um trauma na infância, jogaram papel em mim, na minha primeira falada em público lá, eu travei, jogaram papel em mim quando eu fui sentar na minha mesa dos moleques, não conhecia ninguém, tava morando, primeiro ano na Bahia, tinha acabado de chegar na escola. A sensação é de morte, mas Deus manda te chamar.
Ele manda chamar a sua família. Ei, haja luz. A luz sobressai das trevas, irmão. Ontem você falou uma frase que ficou marcada, amor. A fé é maior que o medo. O medo existe, a treva existe, não tem jeito. A gente tá vendo, a treva existe, sempre existiu. E enquanto, né, a promessa não se cumprir, vai existir. Isso. Mas a fé é maior do que isso. Porque a luz é maior do que a treva. Isso onde é há muito fé, tem uma passagem na Bíblia que eu não lembro qual. Se alguém lembrar qual é essa passagem, escreve aí pra mim. A Bíblia, Deus ousa dizer, e é Deus falando, quando há fé, não existe medo. E a gente que trabalha com inteligência emocional, a gente sabe que medo é uma emoção. E aí, se Deus está falando que onde há fé não existe medo, significa que Ele está dando a solução, brother. Nós não falamos... Cara, é muito louco. Jesus não fala de problema. Ele não fala, ele não foca, ele muito menos coloca um hiperfoco em problema. Ele vai para a solução, é para frente. Então, o medo é uma emoção. É verdade, mas ele não quer saber o que é emoção. Eu quero a fé em você. Haja luz. Porque quando eu explico essa fé, quando você entende essa fé, quando você decide, eis-me aqui, a luz entra. Ele manda te chamar. E a fé é maior que o medo. Onde há fé, não é nem que é maior. Onde há fé, não existe medo. O medo que paralisa. O medo, emoção, protetor, isso não tem por que acabar, porque foi como Deus fez a gente, né? O medo é uma emoção que protege, que faz a gente se proteger, que faz a gente pensar. A gente não alinha nada disso daí não, mas a gente nunca alinha nada. Não, a gente nunca alinha, nunca nem sei o que essa conversa vai longe, a gente vai destrechar, mas o que acontece? Deus não fez a gente com medo. Não, mas o medo é uma emoção humana. Isso, mas entenda, a emoção humana é verdade, isso é um fato, é comprovado cientificamente, neurociência, plá! Só que isso surgiu depois de quem? Quando? Não, depois do pecado. Isso. Aí o ser humano começou a ter esses sentimentos, o medo, a raiva e tudo mais, entendeu? Só que o fato é, emocionalmente falando, o medo, ele é uma emoção importante que protege a gente. O medo que está escrito em Isaías 28:16, acho que a Gabi colocou. A gente tá falando do medo... Vamos estudar junto, irmão, não tem como melhor estudar junto, velho. O medo que paralisa, esse medo realmente não existe quando tem fé. Uma vez eu fiz um post que fala que a ansiedade é a falta de fé. Nossa Senhora. Eu gosto muito de desafio. Todas as vezes que eu tô com medo e ansiedade, eu faço um exercício. Se você quiser, você faz aí. Olha no espelho, ou fala, não precisa, se não tiver espelho, não precisa falar. Abre o celular, né? Todo mundo tem espelho hoje. Tira uma foto, uma selfie, faz uma selfie, olha pra você e fala assim, ei, acabou a fé, bro? Cadê a fé? O que tá acontecendo hoje, agora, que tá sem fé? Ei, Você chama você, né? Pronto. Aí eu me desafio. E aí o que acontece? Na verdade é o Espírito Santo me desafiando. Com amor. E a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro. A ansiedade é o amor, Isaías 28:16. A ansiedade não é que se você tem a fé, não, mas você consegue compreender, você não tem por que temer quando você tem fé. Porque você confia que mesmo se tudo tá maravilhoso ou se tudo tá caído, você confia que tem um porquê. Entende? Não é esse versículo que eu tava querendo não, 28:16, não é esse não. Eu acho que é lá em Hebreus que fala, mas já eu procuro, amanhã eu trago pra vocês. Mas é um tema muito legal porque Jesus, ele veio, Jesus, como a gente está dizendo aqui, ó, Jesus é a própria luz. E a luz resplandece das trevas. O medo tá na luz ou tá na treva? Tá na treva. Acabou, irmão. Não tenho medo, Meu, eu adoro matemática. A Bíblia é matemática. Há quem ousa, tem uns loucos aí que faz uns paranauê, que consegue ir no argumento de que na matemática a espiritualidade está dentro da matemática. E mano, é matemático. A luz é maior. Ó, lembra do maior? Não é maior igual, não. A luz... É que aqui não tem um quadro ainda, nós vamos pôr um quadro, né, Bruninha? A luz é maior do que o medo. Então, aqui as trevas. E aonde está a minha ansiedade? Na luz ou na treva? A ansiedade está na treva. Aonde está o medo? Na treva. Onde está a preocupação que é a ansiedade? Na treva. Aonde está a separação da família? Na treva.
Manda chamar. Hebreus 11. Haja luz. Haja luz. Haja luz. Hebreus 11:1 fala sobre a fé, né? Vai. Aí o que acontece? Então, a solução, como uma matemática, Deus está dando aqui pra gente. Ô Bruno e Bruna, a solução é Cristo. Se tem Cristo, não tem treva, né? Se tem Cristo, tem luz, e se tem luz, não tem treva. Isso, porque a gente acabou de ver que Jesus Cristo é a luz. É a única luz que existe. A equação Por podia quê? ser... Porque ele não errou. O único homem da face do planeta, desta geração, das gerações passadas, que já morreram, estão embaixo da terra, os que ainda vão morrer, o Bruno daqui a pouco vai morrer, essa caixa d'água, e vou pro Pai. Ó, nenhum homem errou. Nenhum homem como Jesus, nenhum homem venceu a morte, mas Jesus foi o único homem que não errou. Jesus foi o único homem que não errou. Acabamos de entender por quê. Porque ele é a luz. Porque ele é o verbo, ele é a ação de Deus desde lá do princípio. Então, na verdade, Cristo ele é igual haja a luz, luz, que é maior que o medo. Ei, ele é o haja luz. Numa equação, se a gente fosse pegar tipo Einstein, que ele coloca as fórmulas lá. Cristo é igual a luz, que é maior que o medo, que é maior que é menor que a ansiedade, que isso. né? Bota mais igual aí. Jesus é igual a luz, Jesus é igual... Nós vamos continuar aqui. A vida, Jesus é igual a salvação, Jesus é igual ao manda chamar, Jesus é igual a Nova Jerusalém, Jesus é igual vida eterna. Jesus é diferente de dívida, né? Ah, ele veio vencer a dívida, ele veio falar assim, não tem dívida, acabou, eu paguei. Exatamente. Pelo sangue. Ele morreu sem merecer, irmão. Tadinho dele. Tadinho nada. Era o plano. Sofreu. É duro. Sinto muito. É triste. Ele sofreu como carne, né? Dor. Tomou tapa na cara, chicotado. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, a não ser o próprio Cristo e quem estava lá perto. Mas ei, fazia parte do plano. Como tudo que está acontecendo faz parte do plano. E isso não é um pensamento apático, né? Não é um pensamento imparcial. Não é uma atitude apática nossa. Não, é uma atitude de fé. De fé. De crer. Hebreus 11:1. Ó, nós vamos chegar em Hebreus 11:1 no final. O Espírito Santo tá falando conosco, tá aqui, ó. Hebreus 11:1. Caramba. João, capítulo 4, versículo 42. Pula 2, 3 páginas aí. Se a letra é grande, é umas 3. Se a letra é pequenininha, igual a minha Bíblia, pula 2. 4:42. Ô mãezinha, te amo em 1995. Foi ali que a oração começou. Ó, o haja luz foi ali, né? Manda chamar. No caos. Minha mãe tava sendo traída, separada, papapá, a casa caindo, não tinha fé, não conhecia nada. Aquela confusão. Como em todas as nossas famílias tem as confusões. E é na confusão, é na improbabilidade que Deus chegou lá na Bahia, em Vitória da Conquista. Ei, Mariângela, manda chamar. Na verdade, ele mandou chamar em Vitória do Espírito Santo. Foi onde teve a primeira traição ali do meu pai. Tá de boa, tá perdoado. Foi em Vitória do Espírito Santo. Ó, João capítulo 4, versículo 42. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Essa é o final da história de uma mulher samaritana que encontrou com Jesus. Jesus, para quem não sabe, ele era judeu. Ele vivia ele cresceu num lugar em Israel, onde a religião dali era o judaísmo, eram os judeus, que tem até hoje, certo? Mas Jesus não é religião, Jesus nem que falava de judaísmo. Jesus é a luz, é o amor. É mais que, muito mais, É né? muito mais. Ele fez o religare, ele veio fazer... Religião significa religare na gramática. Religare o quebro. Ué, Jesus veio religar o Pai com nós somos filhos. A Bíblia diz, Jesus desceu como único filho à terra.
Deus Filho, unigênito, mas ele volta para o Pai como primogênito. Essa é a boa notícia, irmão. Se ele é primogênito, nós somos irmãos dele. Por isso que você escuta falar aí na rua, irmãos, irmãos, e aí às vezes a gente tem crença negativa em cima disso. Não é não, é de boa. Nós somos irmãos mesmo, em Cristo Jesus. Então, essa mulher era samaritana, nenhum judeu conversava com um samaritano. Era guerra, política, física, não tinha conversa. Mas Jesus é um cara que gosta de fazer o improvável. Jesus é um cara que não é baseado em regra, em lei. Alguém criou essa lei, samaritanos, que veio desde lá de Jacó, isso é uma outra história. Samaritanos e judeus. A divisão ali. Jesus não divide, ele une. Jesus é vida. Morte divide. Jesus não divide, Jesus une. Jesus é vida, é luz. Une. E aí ele vai pro deserto, sem precisar ir para aquele deserto. Ele tinha um outro caminho para fazer mais curto, e ele passa por Samaria. E ele encontra uma mulher no deserto, sozinha, num puta de um calor ao meio-dia, como diz aqui na Bíblia. Depois você lê esse capítulo inteiro, capítulo 4. E a mulher tava pegando água lá. E aí Jesus troca uma ideia e ela tem uma experiência ali com Jesus. Eu não vou entrar no detalhe. Ela teve uma experiência com Jesus. Quando ela teve essa experiência, ela desacreditando, mas no final ela acreditou que ele era o Cristo, ela corre para contar para todos os amigos dela, o pessoal da região, ela conta para todo mundo ali de Samaria. E aí o povo fica curioso e foram até esse poço encontrar Jesus. Como você vê até esse devocional, para encontrar Jesus. Não é para encontrar Bruno e Bruna não, viu, filho? É para encontrar Jesus, ele mandou te chamar. Ele colocou o jet, irmão. Colocou o jet. Quem não sabe o que esse jet salva-vidas coloca, eu acho muito louco. O jet de salva-vidas, o mar revolto. Vem, bora que ele mandou chamar, irmão. E aí o que acontece? Ele mandou te chamar. Tá tudo conectado, o Espírito Santo tá fazendo a obra dele. Tem uma música em inglês, ele nunca para de trabalhar, mesmo quando a gente olha e achando que tá tudo revolto. Deus nunca para de trabalhar a seu favor. Mesmo antes do haja luz, o Espírito de Deus já rondava sobre as trevas. Quando eu era só trevas, o Espírito de Deus já rondava em mim, como ronda em você. E aí vai ter um momento que ele vai mandar chamar e o haja luz acontece. E aí, por que eles foram até lá? Eles foram até lá porque eles queriam ver Jesus e escutar de Jesus. Inclusive, eles pediram para Jesus, lá no versículo 39, para Jesus ficar 2 dias no 40. Jesus, fica 2 dias com a gente. E Jesus ficou mais 2 dias com eles. Jesus tinha que ir para um outro lugar. Não tem pressa. Já está tudo feito. É um pano só para Deus. O homem que fica preocupado, passado, presente e futuro. Deus não, Deus é um só, ele é onipotente, onisciente, ele é assim, ó, vrá. O homem é assim, ó, passado, presente, futuro. Passado, ai meu Deus, por que aconteceu isso? Presente, ai, o que vai, ai meu Deus, eu não consigo focar aqui no presente, então joga pro futuro, ai, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser? Deus é assim, ó, vrá. Nós vivemos num tempo cronológico, Deus vive conforme a palavra de Deus diz no Kairos. É outro tempo, é outra coisa, basta a gente deixar ele nos usar. E aí o que acontece? Jesus fica ali 2 dias. Fazendo o quê? Ensinando eles. E eles estão fazendo o quê? Estudando. Igual nós estamos aqui. Então, os samaritanos pediram para Jesus para passar 2 dias com ele. E Jesus fez. Vamos ficar. Tá de boa. Eu amo isso. Eu vim para isso. E eu conheço o coração de vocês. Gente, isso daqui não é uma história. Você tá se vendo aí na Bíblia, não tá não? Se você não tá, isso daqui é um espelho para você. Se veja nisso. Você está aqui. Você está aqui terça-feira. Qual que é a conclusão que a gente chega? Nesse momento, aqui nesse devocional, nessa live, nesse Instagram, eu, você e Bruna e todos nós, nossos futuros filhos, Davi, Betina, Beatriz, nós já estamos tendo experiência com Ele. Nós estamos tendo experiência com Ele, assim como os samaritanos tiveram experiência com Jesus. 2 dias. Só 2 dias. Ouviram Ele. Estudaram sobre Ele. É o que ele está fazendo ou não? Sentiram ele. Está sentindo o papai aí ou não está? A gente tem visto cada vez mais isso acontecer. Aqui em casa e com vocês que vocês estão falando com a gente depois do devocional. Então nesse momento, aqui com os samaritanos, aconteceu o haja luz nesses 2 dias. Por que aconteceu o haja luz? Porque eles tiveram experiências com ele. Não foi só a samaritana, a mulher.
Eles tiveram curiosidade e eles foram até lá. Tiveram experiência, ouviram, estudaram, sentiram. Quando isso é feito, quando essa composição acontece, haja luz. Porque antes de tudo Ele mandou te chamar. Aleluia. E pela fé, Ele é o Salvador do mundo. Porque foi dito aqui, ó. E sabemos que este é verdadeiramente o Senhor, o Salvador, o Salvador do mundo. Então eles não estavam baseados no que a mulher... Antes eles estavam se baseando no que a mulher disse para eles. Mas a partir do momento que eles estudam, ouvem, sentem e vivem essa experiência com Jesus, eles tiram a própria conclusão. Então eu não gostaria que você tirasse essas conclusões com base no que o Bruno e a Bruna estão falando. Você está tirando as suas conclusões aí, a sua vida está andando para frente por causa do papai. E você está falando aí que eu sei, e quem ainda não falou vai falar. Ei, verdadeiramente, Ele é o Salvador do mundo. Ele quem? Jesus. Ele veio nos salvar. Ele veio colocar luz onde há trevas. E a luz resplandece das trevas, como uma matemática. E por que precisa para tudo isso? Fé. Fé. Uma fé que gera movimento. Então, eles conheceram, eles tiveram tempo ali com Jesus, 2 dias. Nós estamos há mais de 60 dias aqui fazendo o quê? Tempo com Jesus. Bom demais, né? Ó, aí para terminar, lá em João, mais para frente, eu falei que eram 3 partes. Nós começamos em João, capítulo 1, versículo 1 a 5. Depois, quem não anotou, depois me chama no direct. João, capítulo 4, versículo 42. Agora nós vamos para a terceira parte, para concluir. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, João está escrevendo aqui, viu? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus fez muito mais do que está escrito na Bíblia, viu? Não cabia, nem a dar, entendeu? Ele fez muito mais. João está falando isso aqui. João está falando o objetivo da história de Jesus, o objetivo do Evangelho. O Evangelho é a história de Jesus. O Evangelho significa boa notícia, lá no dicionário, em grego. Ó, estes, no versículo 31, estes, porém, foram os registros. Ó a matemática de novo, ó o sistema. O sistema é feito de registros. Aqui são os registros de Jesus. Aqui estão os códigos. Já viu o Pablo lá falar código? Por que ele fala código? Porque os códigos estão aqui. Isso aqui é um sistema. Foi registrado, foi desenvolvido. Alguém desenvolveu. Quem desenvolveu? Jesus. Não, mas não foi os caras que escreveu? Claro que não. Foi Jesus que desenvolveu. Alguém só foi escolhido para ser inspirado. Alguém só foi escolhido para ser o instrumento, para escrever aqui. Mas isso é o pós. Mas e o antes? Estes foram os registros. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vou ler de novo, ó. Versículo 31 no capítulo 20. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Já ouviram falar assim? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro aqui, a maioria das vezes, em nome de Jesus. É aqui. Por quê? A gente ora em nome de Jesus. Por que eu trabalho em nome de Jesus? Por que eu faço as coisas aqui em nome de Jesus? Porque Ele é vida. Isso não tem nada a ver com crença. Tira qualquer crença. Se você já ficou machucado em relação a isso, em nome de Jesus, e lá vem o católico, lá vem o crente, lá vem o espírita, lá vem o que você quiser falar. Isso são só coisas que o homem criou. Ei, volta pra base. Ele está chamando você de Jet. Jesus. Deixa eu terminar aqui, meu amor. Jesus. Jesus. Quando nós entendemos que eu faço as coisas em nome dele, eu tenho vida. Tá aqui, ó. Tenho vida em seu nome. Tenho vida em seu nome. E onde há vida não existe treva. Onde há vida não existe medo. Onde há vida não existe ansiedade. Onde há vida não existe, irmão. Não existe. Mas é claro que é evidente que vai ter um dia que você vai sentir. E aí você não... A gente falou anteontem, uma mensagem linda,
nós decidimos aqui, eu e você, tem 60 pessoas, que por trás aí tem 240 pessoas, porque existe uma família, não existe trevas mais em nome de Jesus, é vida. Mas como que a gente está vendo isso? Por visão e não por vista. A cada dia. E por resultado. E por resultado aqui na minha casa, por resultado aí na sua casa. Então Cristo, quando ele fala aqui que Jesus é o Cristo, como assim Jesus é o Cristo? Cristo, se você procurar no dicionário, Cristo significa em grego ungido. Cristo significa Messias em hebraico. Então antes de Jesus vir, eles tinham a esperança de receber alguém, um Salvador mesmo. Vários profetas falaram, Isaías, que foi citado aqui, falaram que ia vir o Cristo. Quem é o Cristo? É o Jesus. O nome é Jesus. Mas quem é o Cristo? É Jesus, é o Salvador. É o ungido de Deus. Por isso que é falado Jesus Cristo. O nome dele mesmo é Jesus. Quando chegaram para Maria, o anjo falou para Maria, Maria, e o nome dele vai ser Jesus. Ele não falou assim, o nome dele vai ser Jesus Cristo. Porque Jesus é o Cristo. Entendeu não? Jesus é o Cristo. Agora, o que eu descobri hoje que eu não sabia disso? Não sei se alguém sabe disso. Hoje eu não sabia. Até hoje eu não sabia. Jesus é o único lugar... Eu procurei, hein? Hoje de manhã. É o único lugar, é o único nome que em qualquer religião... Em qualquer religião não. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma... É o Senhor Salvador. Não existe outro significado de Jesus que não seja o Senhor é a salvação. Jesus é o único nome e que não existe, que tem a mesma tradução em qualquer idioma. Ah, que legal, não sabia também. O Senhor é a salvação. Ou seja, Jesus, você é o Salvador. Através de você eu tenho vida. Através de você, hoje eu entendo que não existe mais trevas em mim. Eu sinto isso. Nós estamos aqui juntos, gente, colado, lado a lado. O Bruno e a Bruna não é melhor que você, nem você é melhor que eu. Nós estamos lado a lado no mesmo pano, ó. Vrá, ó. Apontando para quem? Para o Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. O ungido de Deus. A única condição que a gente precisa é o quê? Fé. Para viver tudo isso, a única coisa que a gente precisa é de fé. Por isso que eu estou falando muito de fé aqui no Instagram. Porque para mim é a base de tudo. É o que Deus coloca no meu coração, é a causa que eu abracei. Assim como a Bruna, por exemplo, abraçou a causa da autoestima. É a fé. E tá tudo ligado. A fé tá ligada com a autoestima. A fé tá ligada com a inteligência emocional. Jesus é a própria inteligência emocional. Ele sentiu tristeza. Jesus ficou triste. Jesus sentiu raiva. Teve um momento que Jesus ficou com raiva. Ele chutou as coisas lá. Depois eu te explico lá no templo. Jesus sentiu amor. E tudo isso, alegria. E para cada emoção dessa, ele agiu de uma forma para nos ensinar. Então Jesus é a própria inteligência emocional. Mas por que, Bruno? Porque ele é o único ser humano que teve um resultado de não errar. Por isso que a gente tem que modelar ele. É. Você pode modelar o Bruno e a Bruna, não tem problema. Eu modelo pessoas. Também no Instagram, por exemplo, que eu gosto, que eu admiro. Eu modelo. Mas tem a data para modelar. Uma coisa que o Pablo Marçal me ensinou é isso. Tem a data para terminar. Mas Jesus é o único cara que não tem data para terminar. É eterno. Por quê? Porque ele não errou. Ele é um cara para ser modelado. Ele é o maior líder de todos os tempos. Ele dividiu o calendário, irmão. Lá, a gente estava fazendo um treinamento em Manaus. O cara chegou e falou assim, mas Bruno, é claro que ele é o maior líder, é o maior homem de todos os tempos. Ele dividiu o calendário, filho. Nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Aí eu falei, é isso. Que pra mim isso aí convence qualquer coisa. Nenhum outro dividiu o calendário. Qual que é a condição para crer em tudo isso que o Bruno e a Bruna tá falando, que na verdade é o Pai falando para você? Fé. E essa fé gera o quê? Essa fé gera... Fé gera o quê? Resultado. Resultado. Mas entre a condição e o resultado, existe você. Existe eu. Eu tenho um desenhozinho aqui, mas acho que não vai dar pra vocês verem. Entre a condição e o resultado, existe você. Primeiro você tem a condição. Que condição que é essa? Fé. E aí você vai ter o que antes do resultado? Experiência. A sua experiência, Jussara. A sua experiência, Milena. A sua experiência, Josi. O seu ouvido, Fernando. O seu ouvido, Milena. O seu estudo, Bruno e Bruna. O seu sentir. E aí tem resultado. Então, entre a condição e o resultado, existe você. O que é condição? Fé. O que é você? Experiência com Jesus. Igual os samaritanos tiveram. Relacionamento, né, amor? Isso, a experiência é o relacionamento. Eles tiveram 2 dias com Jesus. E nós temos aqui a vida eterna com Jesus. Hoje nós entendemos isso. Antes eles não entendiam ainda. Jesus ainda estava ensinando nessa passagem que eu li.
Nós temos que prestar atenção nos tempos que foram escritas as coisas. A sua experiência, Ricardinho. O seu ouvido, Ricardinho. O seu estudo. O seu sentir. E aí tem o resultado. E tudo isso que nós estamos falando leva para onde? Para Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz: eu não preciso acreditar, eu não preciso ver para acreditar. Isso é fé. Eu já acredito. Por quê? Porque eu creio na ressurreição de Jesus. Esse é o maior desafio do homem, acreditar que ele ressuscitou. Tem muitas pessoas que acreditam que ele veio, foi um ser de luz e que ele morreu e acabou. Mas essa não é a boa notícia. A boa notícia é que ele está vivo. Porque é através dele estar vivo que ele ainda continua chegando nas famílias que aqui existia trevas. Ei, manda chamar porque haja luz. Ei, ô Bruno e Bruna, vocês estão quebrando o pau aí nessa varandinha, né? Mandei chamar. Haja luz. Por isso que ele ainda no dia de hoje, ainda em 2020, ele entra em casas, ele entra em corações, ele entra na sua vida falando assim: ei, mandei te chamar. Haja luz. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia de Jesus. Ele vive, irmão. O Ricardinho já foi lá para Israel. A gente era para estar em Israel ainda, nesse dia de hoje, né? Dia 18, 19, era pra gente estar. Ia ficar até dia 22 de maio. Tá escrito lá onde, no sepulcro, para falar mais claro, lá no caixão, vamos dizer assim, né? Lá onde Jesus foi enterrado. Ué, mas não tá lá. O que tá escrito na parede aí que eu não tô vendo? Ele vive. Crê nisso, e ele irmão. Tá aqui, ele tá aí, ele tá em todos os lugares. Exato. E ele tá aqui principalmente. Amém. Falta 1 minuto e 10, o Instagram tá nos avisando. E em 20 segundos, eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse ensinamento. Obrigado pelo que o Senhor colocou nos nossos corações. Obrigado por entender que não existe significado diferente de Jesus em nenhum idioma. O significado é: ei, o Senhor é a salvação. É a luz. O Senhor é a luz. O Senhor é Jesus Cristo, irmão. Creia nisso. Deus está colando com jet aí na sua casa, de boa, sem burocracia, sem regra, sem tem que, sem deve o que. Cola no jet. Vamos ser livre, liberdade para amar o Pai. Amém. Gente, um beijo, até amanhã às 10.